Hoje é dia 1º de janeiro de 2026, isso, 2026. Esse vídeo era pra ter saído ontem, mas como eu fiquei sem internet e eu não consegui upar o vídeo no YouTube, eu resolvi refazer o vídeo. O vídeo original era sobre as minhas leituras de 2025. O vídeo de agora vai ser sobre as minhas leituras de 2025, mais o meu planejamento de leitura pro ano que vem. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Esté e esse é o meu canal Point Bordando, em que eu faço bordado e falo sobre várias coisas. Eu ainda não tenho um tema principal, quadros aqui no canal, porque eu ainda tô entendendo pra onde isso vai. Mas uma coisa vocês podem ter certeza, vocês sempre me verão fazendo um bordado lindo. Então já deixa o seu like e agora vamos pro assunto do vídeo. No ano passado, eu li 4 livros. Nossa, só isso? Gente, sim, só isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas na capa do vídeo tá escrito Planejamento de uma péssima leitora. Eu sou uma péssima leitora porque eu demoro muito pra ler. Eu fico com preguiça, às vezes eu largo o livro, aí eu me forço a voltar. Isso porque leitura é um hábito que eu ainda tô criando. Isso começou, eu acho que no ano retrasado. No final eu explico por que eu comecei a ler. E no meu primeiro ano, eu juro, eu li apenas um livro. No meu primeiro e no segundo. No primeiro eu li Um Ano Solitário e no segundo eu li O Conto da Aia. Mas agora no terceiro eu consegui ler esses 4 e pra mim isso já é um grande passo. Eu vou começar a falar das leituras na ordem que eu mais gostei pra que eu menos gostei, mas deixando muito claro, as minhas leituras desse ano foram incríveis. Eu não leio sinopse, eu não vejo review antes de iniciar uma leitura, então eu só vou com a minha cara tapa e desejando ter sorte de pegar uma boa leitura. E o livro que eu mais gostei de ler no ano passado foi Conversas Desconfortáveis com um Homem Negro. Ele foi escrito por Emanuel Acho, eu acho que é Acho, e o tema principal do livro é a vivência da população negra nos Estados Unidos e como o racismo afeta essas pessoas. Então o livro fala de racismo estrutural, de assuntos como a famigerada palavra com N e o porquê ela não deve ser dita por pessoas brancas, apropriação cultural e muitos outros temas muito fortes, mas que é muito importante a gente ler e falar sobre. Algo que eu quero pontuar sobre o livro é que por mais que ele se chame Conversas Desconfortáveis com um Homem Negro, essas conversas não são só para pessoas brancas, porque no início eu achei que era como uma aula de antirracismo para pessoas brancas, só que não, ele tem esse intuito, porque o Emanuel, ele tem um podcast que fala sobre isso, ele até conta numa parte do livro sobre uma mulher que foi racista a vida toda e depois que escutou o Emanuel falando sobre esse tema, ela começou a repensar a sua própria atitude, mas esse livro não é só para pessoas racistas, pessoas brancas, é também para educar as pessoas negras, porque por mais que o Emanuel retrate a vivência das pessoas dos Estados Unidos, tem até trechos que ele fala sobre o Brasil, comparando algumas coisas, ele fala sobre temas globais. 2 capítulos que me atingiram muito foi o primeiro, que fala sobre nomes de pessoas negras e nomes de pessoas brancas nos Estados Unidos e como o seu nome impacta na seleção de uma entrevista de emprego, porque eles sabem o que é nome de gente branca e o que é nome de gente negra. E o outro é sobre o homem negro e a mulher branca indefesa. Sinceramente, eu acho que esse foi o capítulo que mais mexeu comigo, porque ele fala sobre o estereótipo do homem negro ser agressivo e a mulher branca, a donzela inocente a ser salva por homens brancos e como esse conceito gera muito linchamento. E uma dica, se você nunca escutou a música Conversa com uma Menina Branca do Djonga, você vai ler esse capítulo e escutar essa música e pensar, olha só como não é tão diferente. O cara tá lá nos Estados Unidos, o Djonga tá aqui no Brasil e eles falaram sobre o mesmo assunto. O Menino que Descobriu o Vento vai falar sobre o William e a mudança que seu grande amor fez em sua vida e na vida de sua família. Esse amor da vida do William é a ciência, gente. O William é um menino pobre malauiano e as coisas na vida dele não são fáceis. A sua família é fazendeira e tudo ia bem, até que uma grande inundação causou uma fome horrível em todo o Malawi. A chuva forte levou consigo todo o nutriente do solo. E na época o fertilizante estava muito caro, o que fez com que as plantações não vingassem, trazendo pobreza para a família dos fazendeiros e fome para os malauianos. No Malawi tem algo que é bem diferente do Brasil, porque aqui a educação é pública, enquanto lá a educação só é gratuita até o 5º ano. E como o pai do William não tinha dinheiro para financiar
atrapalhar os estudos do garoto, ele teve que parar de estudar. Antes de eu continuar falando, eu quero deixar algo bem claro. O William, ele foi um menino muito forte, porém a gente não pode romantizar a pobreza. A gente tem que admirar sim o William, mas não é olhar para a situação dele e achar aquilo muito bonito, sabe? É se questionar por que que um continente tão rico quanto a África tem situações como essa, olhar para a história do mundo e lembrar que meritocracia não existe não, gente. Mas voltando para a história do livro, o William sai da escola, ele fica muito mal, mas em vez de ficar em casa parado, ele começa a ir a uma biblioteca e é lá que ele encontra o livro explicando física, que é de onde ele tira a ideia pro moinho de vento. E, cara, esse garoto é genial. Junto com um primo e com um amigo, ele consegue construir o moinho. É claro, o William, ele vai à frente, ele lê, é ele que faz tudo, mas os amigos estão ali pra ajudá-lo. E daí pra frente, meu amigo, é só pra frente. Porque depois de um bom tempo, o William, por causa do moinho, consegue voltar a estudar, ele começa a ter financiamento. Gente, é uma história muito bonita, mas eu não vou falar tanto pra não estragar a leitura de vocês, né? Mas recomendo fortemente. O ensinamento que eu tirei desse livro, na verdade, dois. O primeiro é nunca desistir, porque o William, ele tenta dar errado. Tem uma hora que ele tá tentando ligar o moinho começa a descaralhar. Ele até fala, eu te criei, você não pode me machucar assim. E além disso, com todos os empecilhos que aconteceu na vida dele, da família, de todo aquele país, quando eu digo país, eu tô falando do Malawi, tá, gente? A África é um continente. Ele perseverou e conquistou o que ele queria. E outra coisa é a fé que o William tem em si próprio. Tem momentos no livro que as pessoas chamam ele de maluco e ele só fala, tá bom, eu sou maluco mesmo. E quando o moinho tá pronto, ele dá risada nas pessoas que riram dele. Porque o William acreditava em si mesmo. Gente, eu sou uma pessoa que não acredita nem um pouquinho em mim. Nem um pouquinho. Eu me sinto burra. Eu me sinto boba. Por tudo que eu vou fazer, eu me sinto muito boba. Eu sempre me diminuo muito. Então, antes mesmo de eu começar, eu já falo que eu vou fracassar. Porque eu não acredito no meu potencial. E o William acreditava nele. E se ele não tivesse isso ao favor dele, talvez ele não tivesse conseguido. Ele podia ter o livro, ele podia ter o conhecimento, mas se ele não tivesse fé nele mesmo, ele não iria conseguir fazer aquilo. Mas vou parar por aqui porque o vídeo já tá muito longo e eu acho que eu tô trocando a posição, tá? Eu vou botar O Menino que Descobriu o Vento como a minha leitura favorita do ano passado. Eu estava obcecada. Passava 80% do tempo falando o capitalismo falha, falhou e falhará! Gente, sim, eu sou esse tipo de pessoa que qualquer oportunidade que tem de falar que o capitalismo tá falhando, eu tô falando, gente. Ai, você é comunista. Não, não sou. Eu sou anticapitalista, eu odeio quem defende capitalismo. E eu passei esse livro todo falando, ó aqui, ó. Ó o capitalismo. Ó as garras do capitalismo. Mas foi o que eu falei pra vocês. Eu me acho muito burra, então depois de ler o livro, eu fui pesquisar sobre e vi um cara que eu vou tentar deixar a foto do vídeo aqui, porque aquele vídeo é muito bom. Porque ele não fala só sobre o livro, ele fala sobre o Kafka e sobre o período, o contexto histórico em que o Kafka escreveu esse livro. E eu descobri que eu não estava errada em achar que tudo é sobre o capitalismo. Mas enfim, gente, o livro fala sobre um homem que um dia acorda transformado em uma barata. E desculpa, vou dar uns... Não é uma barata, perdão, é um inseto. No livro não diz que tipo de inseto é que eu cismei com barata. Mas enfim, vou dar um spoilerzinho aqui, porque quando eu li, eu morri de rir. O cara acorda transformado em uma barata e a única coisa que ele pensa é, putz, tem que trabalhar, né, filha? E o livro todo é o Gregor pensando em trabalho e na família, no trabalho e na família. E eu acho que a metade dele é o Gregor arrumando uma forma de trabalhar, arrumando uma desculpa e pensando o que vão pensar dele por ele não ter ido trabalhar. Mas enfim, vou acelerar aqui. Algo que me marcou muito é a relação que o Gregor tem com a família dele e como ela, pelo menos para mim, no meu ver, reflete a forma que você deixa de ser um ser valioso para a sociedade quando você perde a sua força de trabalho. Sendo sincero, eu acho que a Metamorfose também entraria no primeiro lugar. Indo para o último livro, Outras Leituras, é uma junção de 14 textos com autores diferentes. E cada texto desse foi escrito por um professor da minha faculdade. Gente, sério, vocês não sabem que orgulho me dá falar isso. Mas enfim, quando a gente tem um livro
com textos diferentes por capítulo, tem sempre um que marca a gente, né? Eu gostei do livro todo, mas o texto que mais me pegou foi escrito pelo meu coordenador, Hudson, que é Sujeito Indeterminado. Ele fala sobre um homem que encontra um livro e ele lembra de como é bom ler. Só que como ele é um homem adulto, ele percebe a dificuldade que ele tem de ler um livro. Por causa do trabalho, por causa da esposa. Mas mesmo com a dificuldade, ele lê o livro, gente. E eu achei esse final incrível. Eu acho que assim, não é nada demais, só que ao mesmo tempo é muita coisa. Acredito que todo mundo saiba que a educação é algo fundamental, porém, num país como o nosso, o ensino e coisas que o rodeiam, como a leitura, são sucateados e há um incentivo muito grande para que as pessoas de classe baixa não tenham acesso a isso. E quando ele consegue, gente, isso é lindo. Eu tive que correr nesse final porque meu tempo de vídeo já acabou, mas sinceramente a minha vontade é ficar horas aqui falando sobre isso. São temas que eu gosto muito, gostei de todos os livros e recomendo todos para vocês. Tá aí um vídeo super longo de como meu bordado ficou e agora eu vou mostrar os livros que eu quero ler nesse ano de 2026. Para começar, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Depois eu quero ler Família Feliz, do Rafael Monte, que eu comprei na Bienal. 1984, também do George Orwell. Alice através do Espelho, do Lewis Carroll. E no meio de tudo isso, eu vou ler o livro A Filosofia da Educação, de Fernando de Azevedo, porque esse livro vai me ajudar no meu TCC. Obrigada para quem assistiu até aqui. Se vocês quiserem me recomendar algum livro, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Não esquece de curtir e comentar alguma coisa no vídeo para me ajudar. E me dá uma ideia, vocês acham que seria legal trazer esses livros assim que eu acabo de ler? Porque aí vocês vão ter uma noção de quanto tempo eu demoro a ler. E eu acho que isso pode incentivar maus leitores como eu. Enfim, gente. É isso. Beijão.